Você falou muitas coisas importantíssimas. Vocês viram lá em relação ao nosso grupo agora qual é a nossa preocupação de conseguir escolher tudo isso, né? Fuçar em todo esse material maravilhoso que tem de estudos, e é o objetivo, e nós vamos tentar ampliar tudo isso e conseguir fazer tudo que o termo impõe. Você falou muitos pontos, mas eu quero tratar de um. Educar é elevar para a plenitude, para a saciedade perpétua. Isso foi muito importante, muito bonito e, ao mesmo tempo, muito triste, porque parece que a gente não está educando, né? Porque está todo mundo muito pouco saciado, eu acho. E o outro aspecto, outra palavra que você tratou, foi ensinar. Né? Ensinar é deixar as marcas, então, como marcar como bolho, né? E deixar as marcas nos alunos. E parece que essas marcas têm sido ofensivas demais às vezes. Porque a gente pode usar metodologias que marquem os alunos de uma maneira muito ruim. Por exemplo, alunos que aprendem a decodificar, mas não conseguem compreender o que lê. Alunos que conseguem escrever, mas não conseguem produzir um discurso, não conseguem escrever um texto. Então, essas marcas não são marcas boas, e nós deixamos nos alunos. E a minha pergunta é, tem como a gente ensinar, marcar coisas boas? Embora marcar não seja algo ligado à liberdade, porque se eu marco, eu já estou infringindo essa lei de liberdade também. E esse educar, elevar para a plenitude, para a saciedade perpétua, seria uma utopia, seria como utopia, a gente caminhar em direção, saber desse conceito para caminhar em direção a isso, porque eu estou assim, limitada nas minhas condições de professora a cumprir esse papel de educar, e eu acho que todos nós aqui também sentimos um pouco isso, né? Não poderia ser melhor a pergunta, né? Essa coisa de ensinar, marcar, quer dizer, nós ensinamos, mas nós semeamos, mas não nos pertence o destino das sementes. Acontece que o ensinar é uma atitude autoritária. Isto é, eu acho que eu vou marcar. E de fato a gente marca. Normalmente quando for pior. É isso? O problema é que eu tenho que prestar atenção a como a criança aprende. Ao que acontece com o ato de ensinar, com aquela presença magistral nossa, o que acontece? O que está sendo elaborado ali? E nós podemos ir na contramão. Então, esse eu acho uma questão. Mas, digamos, o que é ensinar? Não adianta. Olha, eu me cansei de fazer os alunos saberem de cor e salteado e reproduzirem nota 10 na prova, tudo aquilo que eu falei na aula. E cheguei à conclusão que as crianças não aprendiam, porque não é esse o caminho. Eu estou marcando, estou gastando um tempo que poderia ser para eles aprenderem, para sobrecarregar a memória com coisas que vão mais atravancar do que desenvolver. Então, esse sentido de educar, jogar alimentos boca dentro, não é isso? Forçar, né? Esse processo é uma dinâmica, é difícil. Imagino que não é difícil. Pois é. Mas ter essa atitude da presença de um ser, que é ele que se alimenta, que é ele que cresce, que é ele que assimila, que é ele que caminha, ele que completa. Eu sou passageiro. Eu estou tentando semear.
mas muitas vezes eu semeio na contramão. Né? Eu semeio como que na terra seca, no asfalto. Não são culpadas as crianças, não. Há uma falta de sintonia. Não sei se estou respondendo a sua questão. Claro, respondeu sim, João. Obrigada. João, vamos conversar um pouquinho sobre essas questões das palavras e os conceitos, né? E foi muito interessante, né, o que você mostrou, e a gente acaba tendo despertado essa curiosidade de conhecer os conceitos e a evolução dos conceitos, né? As palavras têm essa aparência, como você disse, né? Aparência física, escrita. E essas aparências acabam nos traindo, como você mostrou bem, do verbo educar e o edere. Bom, como os conceitos? Os conceitos são criados pela própria cultura do homem num determinado momento da história. E você disse bem que nós somos grecos latinos, né? Nossa cultura é uma cultura greco-romana. Portanto, tudo isso que, desde a poesia do Drummond, até o que você falou, tudo isso tem a ver com essa construção da cultura, da nossa cultura, do nosso modo de ver o mundo e do modo como nós nos relacionamos uns com os outros. E principalmente nessa relação que temos na educação. Então, o que a sua palestra me trouxe mesmo é essa sutileza dos conceitos que revelam o que é a cultura do homem e o que é a cultura greco-romana, o que nós somos, da essência, né? O que nós somos acaba criando, de certo modo, esses conceitos. E ao longo dos séculos, esses conceitos vão evoluindo de acordo com a cultura também da sociedade. Mas as palavras revelam a origem. E a gente acaba perdendo a origem. Não é essa visão diacrônica, nós perdemos e pegamos apenas a palavra e o conceito nessa visão sincrônica, né, do corte atual, e deixamos de lado e não temos condição de saber. Mas quando você compara também as palavras em português, em italiano, em francês e no latim, a gente percebe que algumas línguas conservam um pouco, né, mantêm um pouco isso. E mesmo a nossa, os conceitos latinos ainda estão aqui, porque fazem parte da nossa cultura. E a gente não consegue enxergar. Não é? Quando você disse do alto, por exemplo, né, do alimentado, a gente não tem a mínima noção do que seja o alto. E realmente tem, está na origem da cultura. Né? A gente come para crescer, as mães dizem isso desde o começo. Como se onde você não vai crescer, ele vai ficar alto, vai se alimentar. Né? Do mesmo modo, a palavra culto que me chamou a atenção. Né? Quando você fala em culto, eu me lembrei do francês, né? É tão próximo e a gente não percebe. Né? Quando o francês fala que o culto é o cultiver. O cultiver é o culto, pessoa cultivada. E a gente remete o cultiver para o plantio, né, para a cultura, e não para o culto, né, para o cultivo. Então é muito interessante a gente perceber também que as línguas neolatinas, né, podem nos ajudar a compreender melhor a nossa própria língua e compreender melhor essa evolução dos conceitos. E na evolução dos conceitos perceber a nossa herança cultural de milênios, não é? E é isso que é muito interessante, né, que eu percebi na tua exposição. Não tenho perguntas não, João. Só queria que se você pudesse comentar um pouco isso, né, seria muito bom para a gente aprender um pouco mais. Eu acho que na Milho Papato, né, então já viu, né? Tem muita coisa ali para que a gente precisa conversar. Eu falei há pouco que a nossa cultura é greco-romana cristã, né? Mas eu vou lembrar que ela é machista, que ela é autoritária, né? Elitista, né? É da elite bebê, né?
esse autoritarismo inato. Não por acaso nós temos os Bonaparte, os Hitler, é isso? Os Bush e assim por diante. Não vamos falar do Trump, porque senão você deve de alguém. Então, essa é a nossa sociedade. E nós, educadores, temos a utopia de que, de repente, nós educamos e, portanto, nós vamos criar uma nova sociedade. Como se os aparelhos não estivessem presentes para garantir que a gente transmita o que eles querem. Aliás, estamos dentro de uma coisa chamada de escola sem partido, né? Aquela ideia, assim, de que, afinal de contas, você vai ensinar ou você vai dizer aquilo que o Paulo Renato de Souza dizia, o professor feijão com arroz. Quer dizer, aquele que transmite o conhecimento e que não tem nada que dar palpite em cima. Não tem nada que falar em política em sala de aula. Todo esse conceito, né, que vem transmitido e chamando a atenção, então, para essa sutileza dos conceitos. Né? As palavras são usadas, mas acontece que esse mecanismo, né, essa dinâmica da escola, das instituições que vieram se transmitindo, elas têm aquele cheiro de origem, sim. Ele tem um insignário lá do início, insignir, aquela marca, tem essa característica. Estamos nessa sociedade. Lembre que era uma minoria absoluta que dominava no Império Romano, não é isso? E ensinava, era destinado exatamente a essas elites, essa minoria, né? E aí acontece que veio se formando essa cultura. Então, o fato de trazer o espanhol, o francês, oxalá nós pudéssemos ter trazido também o alemão, o inglês, assim por diante, nós iríamos descobrir como o conceito, às vezes a palavra nem sempre corresponda à mesma raiz, mas a raiz da cultura está lá. É isso? A marca está presente. Então, conhecer a história, conhecer a humanidade, aquilo que está enraizado lá dentro, o cultivo, o cultiver, que é também o culto aos deuses, é isso? Ao Deus, né? Essa coisa de aquilo que veio sendo elaborado, trabalhado, produzido, né? E que, por outro lado, é muito difícil, em tempo hábil, no nosso tempo de vida útil universitária pequeno, né? Descobrir que a gente está reproduzindo. Não falei do verbo pensar, pesar. Né? Você sabia que pensar é igual a pesar? Penso e peso, né? Pendere, penso. Aí temos dois pratos da balança, ó, pound, não é isso? Os dois pratos, e aí você dá o peso no momento que a gente equilibra os dois pratos. Né? Então a gente fala ponderar, né? Que é o pesar. O NS se transforma em S, Z na pronúncia. Mensa, mesa. É isso? Defensa, indefensável, defesa. Não é isso? E aí nós temos pensar e pesar. Portanto, em vez de pensar, vamos pesar? Tudo bem? João, a gente se pilha dizendo coisas, né? E não querendo ser elitista, mas acaba sendo. Quando eu falei em português, francês e espanhol, eu deixei de lado todos os dialetos. Tá? Todos os dialetos que são falados da Itália, né? As variações da Espanha, né? Na Espanha, e as mudanças também que ocorrem aqui no nosso português brasileiro. A gente acaba sendo elitista também e olhando para a língua hegemônica e acaba desprezando, não é, a evolução que acontece nas línguas não hegemônicas, nos dialetos. Eu queria saber de você, João, porque você é um falante de dialeto, não é? Também o Vêneto, como é que essas palavras, esses conceitos que você disse aqui, permanecem num dialeto? O dialeto sempre é tido como uma língua falada por pessoas incultas, na verdade, não é? Ou pouco cultas, ou pouco escolarizadas.
mas elas trazem na essência a cultura humana. A nossa, quando fala cultura humana, a cultura ocidental. Como é que é esse processo, João, de uma língua e que a língua escrita dela não tem prestígio? E ela também traz na raiz toda essa cultura e essas sutilezas, né, de evolução de conceitos. Assumir a banda de dir coisa que te vou dizer, né? Falei bem agora, né? É você dizer aquilo que você quis dizer, né? Em outras palavras, sei sim, mas eu só quis falar um pouco do meu Vêneto, a minha língua materna, né? E aí eu observei na minha neta, por exemplo, quando tive mais contato, ela já estava por volta dos 2 anos. E comecei a observar que eu, professor de português, de repente eu aprendi verbos com ela. Porque como é que essa criança que não tinha contato com o professor de português, que viveu lá no lugar onde se fala um português mal e porcamente, como se diz por aí, né? Ela sabia bem os verbos. E sabia tão bem que falava, por exemplo, eu faço, eu fazia, né? Como é que ela descobriu essa regularidade, essa questão das conjugações? Ela não fala fazou, ela fala fazeu, porque o verbo é fazer. Ela descobriu a conjugação dos verbos e descobriu aquilo que está em aberto, que é o fazo. Ele faz, né? Eu como, comi, comeu, fazia, fazeu e assim por diante. Quando você dá esse primeiro tempo, os nossos gramáticos simplesmente esqueceram que esse fazer, eu faço, faz, são exatamente o aspecto perfeito e imperfeito. E os professores sequer sabem disso. Por incrível que pareça. Ainda falam pretérito imperfeito. É isso? Então, isso para comentar que nos dialetos vai acontecer essa cultura, que ela está no ar. Falando ou não a língua hegemônica que você falou, que é a língua oficial, que é a língua das escolas, a língua onde está o escrito, a ditadura da escrita, não por acaso usei isso, né? Mas é onde se formou uma língua de 3.000 palavras que pulou para 100.000, 200.000, que o dialeto não tem. Assim como minha neta não sabia nada de aspecto pretérito imperfeito, pretérito perfeito, não sei das quantas. Ela não sabia disso. Mas ela apanhou essa ideia essencial. Que o verbo tem categorias, tem vogal temática. Isso ela aprendeu muito antes de saber que existiam vogais e consoantes, né? Então o saber elaborado, ele vai ser um momento em que pode ser para a gente avançar, mas pode ser que a professora depois chega lá, como de fato aconteceu, que agora ela tem 9 anos, né? A professora chegando, eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, eu amava, tu amavas, eu amava, e não chega a lugar nenhum. Por quê? Porque não é isto que é aprender. Então, a valorização da cultura popular, acho que é por aí, teremos todo um caminho, né? A cultura popular tentando buscar aquela coisa que se conserva, apesar dos professores e doutores, e filólogos e filósofos, que é muito maior que nós.